Você foi enganado. Deus não prometeu isso para crente. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7,14 não é uma promessa de Deus para a vida de crente. Preste atenção, eu sempre digo que um dos maiores problemas do povo cristão é analisar um texto sem conferir o contexto. O contexto é tudo o que vem antes e tudo o que vem depois. 2 Crônicas capítulo 7, não leia só a partir do 14 não, leia a partir do verso 1 que você vai entender, leia o capítulo 6 que você vai entender. Salomão havia acabado de construir o templo, no dia da inauguração, no dia que ele foi dedicar o templo a Deus, e aí a glória desceu, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, e Deus então fala isso com ele: o meu povo é desobediente, o meu povo é rebelde. Se eles continuarem desobedientes, se eles continuarem rebeldes, eu vou permitir que eles sejam levados cativos. Deus estava então alertando sobre o cativeiro babilônico, ok? E quando eles forem levados cativos para a Babilônia, isso aconteceu séculos depois dessa palavra, séculos depois que Salomão construiu o templo, então o povo vai ser levado. E quando eles forem levados e acabar toda a esperança dele, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos maus caminhos e buscar a minha face, então eu virei do céu, sararei a sua terra e tal, e serão abertos os meus olhos, os meus ouvidos. Ok? Então, querido, preste atenção. Foi exatamente o que aconteceu. Então essa palavra nunca se cumpriu nem em Israel. Tudo que eles oravam, que eles clamavam, Deus respondia. Teve várias vezes que o povo de Israel clamou e Deus não respondeu. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, passado lá os 70 anos de cativeiro, Daniel orou e jejuou, o povo clamou e Deus fez com que Ciro assinasse o decreto e Israel voltou para sua nação novamente. Uma grande prova de que isso não é promessa de Deus para a vida de crente foi agora em 2020, a Covid-19. Você se lembra que quando deu o lockdown, então em cada avenida principal de cada capital do Brasil, tinha pessoas ajoelhadas de 1 em 1 metro. Então nas grandes, aqui em Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena e a Avenida do Contorno. Então de 1 em 1 metro tinha gente ajoelhado. Tinha pessoas com as mãos levantadas em volta dos hospitais, clamando, chamando pelo nome. O povo se humilhou e orou. Nos 3 primeiros dias, todo mundo foi para as varandas, para as sacadas da casa, quando ficou todo mundo preso em casa, clamando, cultuando, orando, fazendo vigília. Mas Deus não ouviu. A Covid chegou e matou muita gente, inclusive muito crente sincero, pegou a Covid e morreu também. Entendeu isso aí? Deus não prometeu que se o povo se humilhar e orar e converter, ele não ouviria? Por que ele não ouviu? No mundo inteiro pessoas se voltavam para Deus, se voltaram para Deus, clamando, orando, jejuando, louvando a Deus. Mas a Covid veio e no Brasil quase 700 milhões de pessoas morreram por causa da Covid. Mas o povo não orou, não clamou. As igrejas não clamavam pelos seus doentes e eles não morriam a si mesmos? Mesmo não falando da Covid, quantas vezes o povo de Deus, as denominações, as igrejas, se põem a orar, mas a coisa não acontece? Deus não prometeu? Ou era uma palavra de Deus para Israel que mais uma vez te enganaram e estão dizendo que é uma promessa de Deus para a igreja? Analise o contexto, estude, que você vai ver. A maioria das vezes as pessoas clamam e a coisa não acontece. Essa é que é a verdade. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.